Olá! Estamos aqui de novo para mais um encontro de catequese em casa e com a família. Olá, sejam todos bem-vindos. E no Evangelho de hoje, que é de São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 ao 9, falaremos sobre as sementes do reino de Deus em nossos corações. Fiquem atentos à proclamação do Evangelho e à reflexão. Então, vamos continuar falando mais um pouco sobre o mês do dízimo. Fiquem atentos e conheçam um pouco mais sobre a pastoral. Ademais, estejam atentos ao WhatsApp, que vamos estar enviando as atividades e dá aquela lembrança àquele coleguinha que ainda não assistiu o vídeo, que esqueceu de acompanhar, ok? Vamos ao encontro? O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos a árvore que precisa dar frutos. Somos a terra em que a semente precisa cair para dar frutos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos mantém de pé. Eu te levantarei. Filho amado, filho querido, restituirei sua força, te atrairei a mim e te darei novas vestes. São palavras de Deus para nós. E a palavra de hoje nos faz meditar sobre as sementes. As sementes que caíram em terra boa, à beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos. Que semente nós queremos ser? A palavra de Deus, ela nos diz que a semente que caiu na terra, na beira do caminho, são comparadas àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não prestam atenção, passa despercebido. Diz que a palavra de Deus também nos mostra que a semente que caiu à beira dos espinhos, no meio dos espinhos, são aquelas que ouvem a palavra, mas a preocupação do mundo, do dia a dia, ela acaba esquecendo dos compromissos com a prática da palavra. Aquelas que caem no meio das pedras são aquelas que começam a se interessar, mas logo desanimam. E aquelas que caem em terra boa são aquelas que produzem frutos, são aquelas que ouvem a palavra de Deus, leva para o coração, deixa germinar e daí vai dar frutos, 100, 200, 70. São aquelas pessoas que entendem o verdadeiro sentido do amor de Deus por nós. São aquelas pessoas que com a própria vida procuram testemunhar o amor de Deus. E que tipo de terra você quer ser para receber a semente da palavra?
Diante desse tempo atual em que estamos vivendo, que semente eu quero que plante? Na qual terra? Que terra eu quero ser, eu preciso ser? Vamos deixar que Deus fale ao nosso coração, que a semente possa ser germinada em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa comunidade, em nosso grupo de catequese. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que faça florescer em nós a palavra de Deus. Amém. Olá, boa noite. Eu sou Meire, catequista aqui de Jauá, da Capela São Francisco de Assis, que pertence à paróquia do Divino Espírito Santo de Vila de Abrantes, da Diocese de Camaçari. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a vocês sobre o dízimo. Vamos lá? Então, tem muitas perguntas, né? O que é o dízimo e como explicá-lo de maneira bem simples, para que todo mundo entenda. Então, o dízimo são 4 coisas: gratidão, devolução, partilha e contribuição responsável. Agora, o que significa cada uma dessas coisas? Então, gratidão, agradecemos e reconhecimento a Deus que dá a vida e a mantém. Ou seja, a gente tem que sempre agradecer a Deus por tudo, porque Ele deu a cada um de nós o dom da vida. Devolução. Generosamente devolvemos a Deus um pouquinho do que Ele nos deu. Afinal, tudo pertence a Ele e dele tudo recebemos. Partilha. Através do dízimo, partilhamos um pouquinho do que temos com Deus e com a comunidade. Gera fraternidade, união mútua, ajuda e solidariedade. Contribuição responsável. Cada um deve fazer a sua parte para ajudar a manter a sua comunidade, a nossa igreja. Desta maneira, estamos sendo responsáveis por ela. Outra pergunta que sempre nos fazemos, né? O que quer dizer a palavra dízimo? Então, o dízimo é a 10ª parte de 100. Ou seja, de cada 100 coisas eu separo 10. Se eu tenho 100 reais, eu vou separar 10 reais. E estes 10 reais devo devolver para Deus e partilhar com a comunidade. Então, eu devolvo 10 reais dos 100 reais, que vai ser a 10ª parte de 100. Fácil, não é? Devo devolver 10% do bruto ou do que sobra do líquido? Todo mundo tem sempre essa grande dúvida, né? Então, vamos lá. Devo devolver conforme minha consciência, aquilo que sinto em meu coração. O apóstolo Paulo assim escreve: dê a cada um conforme o impulso de seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama a quem dá com alegria. Tá lá, gente, em Coríntios 2, capítulo 9, versículo 7. Para muitos, o dinheiro bruto que recebem está bastante comprometido com a manutenção necessária de sua família. E dessa forma, dizer que deveríamos devolver 10% sobre o bruto pode se tornar muito difícil. Contudo, em outros casos, há pessoas que podem comprometer toda a sua renda e simplesmente dizer que sobrou muito pouco ou nada para devolver como dízimo. E isso acontece muito. Então, o que eu ganho doando o dízimo? Também tem sempre essas perguntas, né? O que eu vou ganhar se eu devolver o meu dízimo? Então, não se deve dar o dízimo por causa do retorno, e sim como gratidão pelo que já recebemos de Deus, sem mesmo merecer ou pedir. Estamos devolvendo um pouco do muito que Ele já nos deu. Deus também nos dá tanta coisa, e qual o retorno que Ele recebe? Que pergunta, né? Com o dízimo, aprendemos a ser generosos, sinceros e reconhecidos com o Senhor de tudo.
De outro lado, a igreja nos prestará serviços religiosos quando precisamos. Mais uma pergunta. É melhor dar pouco e de boa vontade ou dar certo e de má vontade? Difícil, né? Então, é melhor dar o certo e de boa vontade. Não se deve dar a Deus e à comunidade só o que sobra. O justo é dar o certo. O que é dado de má vontade não faz bem a quem recebe e nem a seu doador. Então, não faz bem nem a quem está recebendo, nem a quem está doando. Se está feito com o coração trancado. Então, não vai adiantar. Outra pergunta. Quem está dispensado de devolver o dízimo? Gente, ninguém está dispensado. Cada um deve dar de acordo com as suas possibilidades. Deus elogiou a oferta da pobre viúva. Além do mais, o dízimo pode ser oferecido em serviço ou ofertas. Todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, são convidados a manifestar sua gratidão, amor e fé em Deus, que não se deixa vencer em generosidade. Pode e deve contribuir com o dízimo quem participa ativamente da vida de uma comunidade, ou seja, quem é cristão de fato e não apenas de nome. Dízimo sem fé não é dízimo, é suborno na tentativa de extorquir a Deus. Então, temos que ter, sim, a nossa fé e fazer a partilha, a devolução de tudo aquilo que Deus nos dá. Qual a diferença entre o dízimo e a oferta? Todo mundo tem essa dúvida, né? Então, dízimo é a contribuição voluntária, regular, todo mês, ali certinho e proporcional aos ganhos de cada um, com a qual o cristão participa das responsabilidades de manter as atividades de sua comunidade de fé. Reflete no gesto concreto de partilha. O vínculo que o fiel tem com sua comunidade é um compromisso periódico que se fundamenta na palavra de Deus e que todos devem vivenciar. O quinto mandamento da igreja nos convida a viver a graça da doação. Pagar o dízimo segundo o costume. Melhor dizendo, conforme a palavra do Senhor. Então, agora vem a diferença da oferta. Ofertas são os donativos entregues durante o ofertório da missa. Está vinculado à liturgia. No ofertório, apresentamos os dons do pão e do vinho, que serão consagrados e tornados corpo e sangue do Senhor. Ao lado desses dons, somos convidados a doar a nossa vida com tudo o que ela contém: dores, alegrias, o que somos e o que temos. Doamos também algo de nós, um bem material, a oferta em dinheiro, tudo destinado a sustentar o culto a Deus e as preocupações materiais da igreja, com os seus próprios gastos e com a ajuda dos irmãos em dificuldade. Por mais piedosa que seja a nossa participação na liturgia eucarística, ela não será plena se não participarmos fazendo a nossa oferta. Contudo, não é uma obrigação e sua quantia é o fiel que decide, conforme suas possibilidades. Então, gente, aqui terminou o dízimo, né? Então, tudo isso aí que eu falei, eu espero ter alcançado o que vocês tinham dificuldade. E caso vocês tenham mais alguma dificuldade sobre o dízimo, sobre as pastorais do dízimo, cada um pode ir e perguntar na comunidade quem são as pessoas responsáveis e tirar suas dúvidas. E seja um contribuinte do dízimo. Faça o que está na nossa Bíblia. Vamos sempre fazer o que Deus nos manda. Amém? Que
Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos à nossa bênção final. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, ó Deus, os vossos filhos, que celebram a vossa misericórdia, a fim de que, confiando no vosso amor de Pai, irradiem por toda parte a vossa caridade. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.